Eu acredito que às vezes são pessoas que ninguém espera nada que fazem as coisas que ninguém consegue imaginar. Olá, meu nome é Arthur Noguchi e hoje eu vou falar sobre o Alan Turing e a sua vida. Turns out that's the only German you need to know to break Enigma. Yes! Conhecido como o pai da computação, Alan foi um matemático e criptógrafo inglês responsável por dar início ao desenvolvimento do que chamamos hoje de computador. Nascido em 1912 em Londres, Alan era filho de Julius Turing, oficial do Serviço Civil indiano, e sua mãe, Ethel Stoney, que era dona de casa. Turing estudou em diversas escolas, sendo as principais Sherborne, que foi onde ele descobriu seu grande interesse pela matemática, e a Universidade de Cambridge, onde ele cursou matemática e se graduou em 1934. 2 anos depois, em 1936, Turing ele já começou a fazer uma teoria sobre uma máquina capaz de realizar cálculos, e entre 1936 e 1938 ele focou seus estudos na matemática e na criptografia em Princeton, e lá ele obteve o seu PhD. A Segunda Guerra Mundial. A guerra ela começou em 1939, quando a Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, invadiu a Polônia. Isso desencadeou uma resposta da França e do Reino Unido, que declararam guerra à Alemanha, marcando o início oficial do conflito. As principais potências do eixo incluíam a Alemanha, Itália e Japão, enquanto os aliados eram liderados pela União Soviética, Reino Unido, Estados Unidos, China e outras nações. A guerra foi marcada por uma série de eventos cruciais, como a invasão da França pela Alemanha em 1940, a Batalha da Grã-Bretanha, onde a Força Aérea Real defendeu o país dos ataques aéreos alemães, e a Operação Barbarossa, a invasão alemã na União Soviética em 1941. Em dezembro de 1941, o Japão lançou um ataque surpresa à base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, levando os Estados Unidos a entrar na guerra. A Guerra no Pacífico foi caracterizada por batalhas sangrentas em lugares como Midway, Guadalcanal e Iwo Jima, enquanto na Europa as forças aliadas lançaram uma série de campanhas para libertar territórios ocupados pelos nazistas, como o Dia D em 1944, que foi a invasão bem-sucedida na Normandia. A Segunda Guerra Mundial também foi marcada por atrocidades inimagináveis, como o Holocausto, no qual milhões de judeus e outras minorias foram perseguidos e exterminados pelos nazistas em campos de concentração. A guerra chegou ao fim de 1945, após os aliados lançarem bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O Japão se rendeu em 15 de agosto de 1945. Essa guerra ela deixou um legado duradouro de devastação e mudança geopolítica. Cerca de 70 a 85 milhões de pessoas morreram, tornando-se o conflito mais mortal da história. Durante a Segunda Guerra Mundial, Alan Turing desempenhou um papel fundamental na quebra do código Enigma, uma máquina de cifragem utilizada pela Alemanha nazista para codificar suas comunicações militares. Essa importante contribuição começou com Turing sendo recrutado para Bletchley Park, que era um centro de inteligência britânico localizado em Bletchley, com a missão focada em decifrar as comunicações secretas do eixo. Turing liderou esses esforços para desenvolver métodos e máquinas para quebrar o código Enigma. Agora será mostrado um trecho de um vídeo do canal Ciência Todo Dia que ele vai explicar um pouco sobre como é que essa máquina do Enigma funcionava. A cifra de César é simples. Já a criptografia das mensagens alemãs não era. Existem dois tipos de criptografia sendo usadas pelo exército alemão. Uma era a criptografia Enigma, baseada em uma máquina eletromecânica que embaralhava as letras da mensagem original usando 3 rotores. Os 3 rotores poderiam ser trocados por outros rotores diferentes ou ter as suas ordens mudadas.
E cada rotor tinha 26 posições iniciais possíveis, uma para cada letra do alfabeto. Existiam 2 milhões de configurações iniciadas determinadas pela ordem e posição inicial dos rotores. A tecnologia de criptografia do Enigma já existia antes da guerra, e a inteligência polonesa estava trabalhando em quebrar ela já em 1932. Só que aí a Polônia foi invadida, e a inteligência polonesa repassou esse trabalho para Bletchley Park e a inteligência britânica. E isso incluiu uma calculadora mecânica especializada, que serviria como base para o primeiro computador. E foi aqui que os cérebros de Bletchley Park, como Alan Turing, começaram a trabalhar em métodos para vencer o Enigma definitivamente. A máquina chamada de Enigma era a principal forma de criptografia entre as forças armadas alemãs. Quebrar a criptografia garantiria uma vantagem imensa às forças aliadas. Mas o único jeito fácil de reverter a criptografia da máquina Enigma era ter a sua própria máquina e colocar ela na configuração inicial correta e digitar a mensagem criptografada. Isso reverte a criptografia original e permite que você leia o texto que foi mandado. E mesmo que o exército aliado descobrisse a configuração inicial e lesse as mensagens enviadas com Enigma, a configuração inicial era mudada diariamente. Então, a cada 24 horas era preciso encontrar nova configuração inicial do Enigma. Então, era preciso um método consistente para quebrar essa criptografia. Se operada corretamente, a criptografia da máquina Enigma era inquebrável dentro da janela de tempo disponível, 24 horas. E foi justamente a confiança nela que permitiu que a criptografia do Enigma fosse vencida de forma regular. O melhor método para achar a configuração inicial da máquina era buscar uma palavra que você sabe que está no texto criptografado. E por falta de disciplina dos operadores alemães, algumas mensagens podiam ser adivinhadas mesmo sem quebrar a criptografia. Mensagens sobre mudança no clima ou com nada a reportar tinham sempre a mesma cara. E essa falha poderia ser evitada caso os operadores da Enigma seguissem à risca as instruções de uso e evitassem repetições dessa forma. No fim, surpreendentemente, a verdadeira falha do Enigma era o humano atrás dela. Com um bom palpite do que tinha em certas mensagens, era possível encontrar a configuração inicial do dia em questão. E com a configuração inicial, você podia ler todas as mensagens daquele mesmo dia. Em média, 5.000 mensagens alemãs eram lidas por dia durante toda a guerra. E para descriptografar, traduzir e analisar as informações contidas, um grande contingente de pessoas e máquinas era necessário. As mais de 200 grandes máquinas de descriptografar eram operadas pelo Serviço Naval Real Feminino. Essas máquinas eram chamadas de bomb e eram essenciais para desvendar as mensagens em tempo útil. Depois de descriptografadas, as mensagens eram traduzidas e analisadas por um grande contingente de civis e militares das mais diversas áreas. Um gigantesco esforço de guerra e tudo isso feito em perfeito segredo. Os alemães nunca desconfiaram que a criptografia deles tinha sido quebrada. As bombes eram máquinas de fazer contas, mas ainda não eram computadores modernos. Com a criação da bombe, que era como chamavam um enorme computador eletromecânico, os aliados possuíram uma grande vantagem contra o eixo, sabendo quais seriam seus próximos passos e agindo conforme interceptavam as mensagens. Estudos apontam que por conta dessa criação, Turing minimizou a guerra em torno de 2 anos, reduzindo drasticamente o número de possíveis mortos e de material gasto, a perseguição e a morte de Turing. Mesmo com sua enorme contribuição para a guerra, em 1952, Alan foi condenado e perseguido por indecência criminal. Ele vivia em uma época em que a homossexualidade era criminalizada no Reino Unido. Com isso, ele foi submetido a um tratamento com hormônios como uma forma de cura para sua homossexualidade, que possuía sérios efeitos colaterais em sua saúde física e mental. Em 1954, aos 41 anos, Alan Turing morreu em circunstâncias que foram oficialmente consideradas como suicídio por envenenamento por cianeto. Muitos acreditam que essa morte prematura ocorreu principalmente por conta dessa perseguição que ele sofreu por conta da escolha sexual. Tanto que, apenas em 2009, o primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, fez um pedido de desculpas formal para Turing. Não que fosse ajudar muito agora, né? Reconhecendo que ele sofreu um tratamento terrível e indevido, descrevendo a perseguição e condenação como um erro. O computador pensa? Além da considerável contribuição para o fim da guerra, Alan Turing também contribuiu com outros pensamentos. Um dos principais foi o teste de Turing, que tem como objetivo responder à pergunta: as máquinas podem pensar? Avaliando a capacidade de uma máquina exibir comportamento inteligente indistinguível do de um ser humano. A ideia básica é que se a máquina conseguir enganar um interrogador humano a acreditar que ele está interagindo com outro ser humano
em uma conversa escrita, então quer dizer que a máquina é inteligente e passou no teste de Turing. Esse teste ele foi proposto por Alan em 1950, sendo considerado como um marco importante no campo da inteligência artificial, sendo motivo de debate até hoje. Sendo assim, eu finalizo esse trabalho reforçando a grande importância de Alan Turing, tanto para a guerra quanto para os nossos dias atuais, e que como um preconceito ridículo acabou com a grande vida de um pensador.